levantar a mão aí, sinalizar, porque o importante aqui é a gente se escutar, né? Boa, então vamos começar aqui nosso bate-papo, né? Quero primeiro dar boa tarde para todos, e é uma alegria muito grande realmente estarmos juntos nesse momento, nesse Setembro Amarelo, né? É um mês que lembra da importância da saúde mental e da prevenção ao suicídio, né? Um tema extremamente importante. Agora, no ambiente corporativo, esse cuidado, ele, que já era fundamental, agora entra para a lei. Isso aqui é muito bom para nós, né, que já trabalhamos com isso. A própria NR1, ela já reconhece os riscos psicossociais, o estresse, o assédio, que eles precisam ser realmente identificados e prevenidos. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Larissa Risch, sou CEO da Talk Experience. Nós estamos há 32 anos no mercado, trazendo as mensagens, né, de forma aí para o treinamento, mas de uma forma que seja mais leve, de uma forma mais lúdica, e as mensagens que a gente trabalha são temas sempre muito sensíveis, né? Então a gente entende que com a nossa abordagem do teatro, a gente consegue levar muito conteúdo, né? O teatro não só na parte do entretenimento, mas com conteúdo mesmo, que as pessoas possam realmente aprender. E é um ambiente onde as pessoas ali possam também relaxar um pouquinho e trazer essa consciência e sensibilização para todos esses temas. Então, quis promover hoje, né, e aí nesse mês de Setembro Amarelo, trazendo a Paty aqui, que vai se apresentar também, para a gente falar de um dos temas que são extremamente importantes dentro das empresas, que é a segurança psicológica. Então, Paty, por favor, gostaria que você se apresentasse. Obrigada, Lari, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. A gente vai falar de segurança psicológica, seria tão legal se todo mundo abrisse o vídeo, né? Tão legal, porque a gente olha no olhinho. Quem quiser, né? Quem se sentir à vontade. É um prazer imenso estar aqui, espero poder contribuir com essa conversa. Eu sou Patrícia Ansara, sou fundadora do Instituto Internacional. Eliana, você está aí? Abre o vídeo. Instituto Internacional em Segurança Psicológica, prazer imenso estar aqui e para um tema tão importante. Acho que segurança psicológica hoje permeia todas as conversas, né? As que a gente vai falar de saúde mental, mas permeia todas as agendas de negócio hoje em dia. Então, prazer, Lari. Obrigada pelo convite. Imagina, nós estamos bem próximas aí nesse momento que o Summit está chegando, né, que a gente vai falar mais para o final desse evento incrível, para a gente falar desse tema. Então, para a gente começar um papo aqui, primeiro, pessoal, eu gostaria de até lembrar, né, ela comentou, o pessoal abrir a câmera, quem puder e se sentir à vontade, mas também quem quiser fazer em algum momento alguma pergunta, tanto para mim quanto para ela, fica à vontade no chat também, a gente vai conversando. Bom, eu acho que eu vou começar com uma pergunta que pode ser básica para quem já tem o tema aí à frente, né, já está acostumado com o tema, mas que é uma questão que é, como você define a segurança psicológica e por que ela é essencial para as empresas hoje? Uma pergunta de $1 milhão, especialmente nos tempos atuais, né, que esse é um tema que parece que pegou moda, né, então a gente tem que ter cuidado para lembrar, né, o que é, o que não é, para esclarecer direitinho. Então, a segurança psicológica, ela é um modelo de funcionamento de times que levam times a aprender melhor juntos, para alta performance sustentável. Então, é uma forma como os times e os grupos de trabalho se organizam para que juntos eles possam ser melhor, né, e gerar o aprendizado contínuo, e aí sim garantir performance sustentável, que é aquela que não tem os picos, né, que vão sangrando as pessoas no caminho, né, mas que ela seja sustentável e o grupo sempre se desafia a trabalhar melhor junto.
A definição exata é uma crença compartilhada entre os membros do time de que quando a gente está junto, a gente se sente seguro para tomar riscos interpessoais. Então, é um ambiente coletivo em que a gente acredita, todo mundo acredita, que ali a gente pode contribuir sem medo de sofrer algum tipo de julgamento, alguma retaliação, né, algum passar vergonha, né, em que a gente está num ambiente em que tudo que a gente trouxer, ele é um elemento de aprendizagem para o grupo. Por que é tão importante? Eu acho que de uma maneira muito pragmática, digamos assim, né, a gente, se as empresas elas quiserem sobreviver no mundo e se manterem relevantes no mundo, elas vão precisar inovar, né? E o consumidor está cada vez mais exigente, cada vez mais se conectando com os produtos e com as empresas, especialmente naquilo que elas entregam e servem ao mundo. Então, a gente também tem uma oferta enorme de produtos e serviços e um consumidor que está escolhendo, né? Então, se elas querem se manter relevantes e competitivas no mercado, elas vão precisar inovar. E para inovar, as pessoas precisam falar. E se eu não tenho um ambiente em que as pessoas falam, a gente não tem ideias circulando. E as empresas vão morrer. E é isso, né? E se a gente levanta todo dia para trabalhar e não tem um ambiente interessado naquilo que eu tenho a contribuir, eu também já começo a viver uma vida de sofrimento, né? Porque eu não tenho espaço, né, para contribuir, nem aprender, e pertencimento e tudo mais, né? Então, acho que é basicamente isso, assim, né? É para garantir a sobrevivência das organizações de uma maneira saudável para os funcionários. Uhum. E sabe que na palestra, né, que eu faço, que é a palestra Assédio Sem Tabu, Prevenir para Proteger, eu trago os temas do assédio, né, explicando as definições, e uma das personagens que eu faço lá é uma chefe, que ela tem o nome de Miranda, que agora até vai sair o 2 do Diabo Veste Prada, é claro que foi uma inspiração, né? E a Miranda, ela é do tipo que chega e expõe muito as pessoas ali, e ela chega assim, vocês chegaram na reunião, né? Que bom. Tô vendo que teve um que não chegou, mas sempre tem uns que se atrasam, né? E começa com uma exposição ali com as pessoas, e ela tem a intenção muito clara de humilhar. Então ela fala assim, ô Juliana, olha esse relatório que você me fez, eu sei que te pedi ontem à noite pelo WhatsApp, depois das 9h30, mas eu queria te dizer assim, de onde você tira essas informações? Aí eu fico parada, assim, olhando para a plateia, fica todo mundo assim, ó, me olhando sério, fala, meu Deus, de onde você tira isso? Esse relatório está lamentável. E assim, isso é um recorte bem pequeno dessa personagem, que eu acredito que tendo uma líder assim, numa empresa, é um ambiente que a pessoa, as equipes não vão ter liberdade para falar, né? Elas não vão se sentir seguras para falar, oi, eu tenho uma ideia. Eu acho que não, né? Então é um ambiente completamente oposto ao que o que você trouxe aí dessa definição da segurança psicológica, né? E para fazer o link também, no teatro, né, nos grupos de teatro, quando a gente vai ensaiar um espetáculo, a gente precisa também desse ambiente livre, sem julgamento, sem medo de ser, né, julgado, porque a gente entende que é assim que a criatividade flui. Então, quando a gente faz cursos de teatro, exercícios, quando a gente ensaia, a gente precisa desse ambiente colaborativo, onde você possa pôr para fora a sua capacidade criativa, né, nesse caso do teatro. Então, fazendo esse paralelo com que você falou, né, que é essa ideia, com tudo isso acaba se conectando no ambiente corporativo, né, então... A gente tem dados, Larissa, que mostram que a cada 10 pessoas, somente 3 se sentem ouvidas no trabalho. Então, vocês imaginem, né, se a cada 10, 3 pessoas se sentem, né, ouvidas, sentem que as suas ideias são levadas em consideração, eu estou falando de 30%.
30% existe um potencial criativo aí enorme, e a gente que é líder ou lidera projetos, lidera pessoas, né, continua achando, né, ainda uma Miranda, por exemplo, continua achando que está tomando as melhores decisões, mas ela só está tomando decisão com apenas 30% do potencial coletivo. Então, vocês imaginem, né, o que seria o potencial de um time, de um grupo, de uma organização, se 100% das pessoas percebessem que, ao menos, elas são ouvidas, né, que suas ideias são levadas em consideração. Então, tem um potencial coletivo e criativo enorme, inibido, né, inibido muitas vezes por comportamentos como esse, dessa líder, né, de outros que, infelizmente, acontece muito, né, que ou faz uma gestão no medo, ou uma gestão que as pessoas ficam inseguras, de ambiguidade, mas como assim, não era para entregar, e agora você está me dizendo de onde que vem os dados, então fica aqui que eu faço primeiro, né, e uma gestão, muitas vezes, pessoas assim, tem uma gestão de preferidos, né, de concordar e de validar por vieses de afinidade. Então, esse é um momento que está pedindo para os líderes fazerem uma gestão de uma maneira muito diferente do que a gente foi treinado a fazer, que é ser uma liderança, ou ser gestores que estão mais acostumados a dar resposta e fazer de comando, falar para você fazer isso, manda e-mail às 9 da noite, que tem que fazer, porque amanhã eu preciso, blá, 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 e a gente está chamando a liderança toda e os gestores, né, porque tem líderes que não é gestor, né, para falar, circula a ideia, né, olha, a gente está com uma questão amanhã muito urgente, como é que a gente pode resolver isso? Quais as ideias que a gente tem, né, aqui dentro desse time para que isso a gente consiga entregar isso junto, né? Então, esse dado de 3 apenas em 10 e essa mesma pesquisa indica se a gente mudar os dados para 6 em 10, então de 30 para 60% eu já tenho 27% em redução de turnover involuntário. As pessoas vão querer ficar mais, porque elas entendem, né, que elas contribuem, que são valorizadas. Mais de 40% redução de acidentes de trabalho, que as pessoas vão falar tá errado, vão falar isso aqui vai dar ruim, vão dar uma ideia de uma melhoria de um processo, de um equipamento, né? E mais de 25%, se eu não me engano, quase 30% de aumento de produtividade, né? Então, são as pessoas que também vão se engajar a colaborar. Ninguém vai se engajar a colaborar se não tem, né? Se não tem um ambiente que é favorável para isso, né? A gente vai optar por silêncio, né? Claro, claro. A Michele Pascoal levantou a mão. Você quer fazer algum comentário aqui? Pode falar. Eu queria. Boa tarde, gente. Obrigada por essa oportunidade. Eu tenho uma formação em filosofia, então o meu estender ele estica um pouco o assunto. Eu queria explorar um pouquinho uma coisa que é bem analógica, assim, fazendo uma analogia entre família e trabalho. Nós, enquanto seres humanos, a gente tem a tendência de querer ser aceito, né? Aceito naquela nossa sociedade escola, a ser aceito pelos nossos pais e ser aceito no nosso ambiente de trabalho, o nosso chefe. E nós, enquanto profissionais de compliance, trazer isso para uma reunião com gestores. O que vocês poderiam me ajudar nesse sentido quando eu chamar esses gestores para trazer isso? Porque, para mim, isso é um conjunto de todo o pool de palavras que você trouxe aqui, que são super pertinentes, que é produtividade, engajamento, a questão de ser preferido, né? E como que a gente pode dar dicas para o gestor fazer com que todos tenham isso? Porque eu tenho uma filosofia que cada colaborador ele é uma plantinha. Uma planta a gente agoa coloca mais água, outra a gente tem que pôr no sol, e para todos florescerem da forma correta, a gente tem que ter essa dose, né? Então, nós, enquanto profissionais de compliance, o que a gente pode trazer para trazer essa sinergia de reguar todos de uma forma correta e ter esse resultado que é o engajamento e essa participação desse colaborador? Essa para mim, Michele.
Ou é para Lari? Para quem puder ajudar e colaborar. Eu acho que pode até ter alguém com uma experiência aí apartada de algo que aconteceu e que soube conduzir de uma forma bacana, e aí eu jogo para fomentar, na verdade. Acho que eu vou trazer um dado aqui, porque aí a Lari pega o gancho e segue aí na linha que a gente pensou, mas é um dado importante, assim. Antes de tudo, obrigada pela pergunta, Michele. Quando a gente fala de segurança psicológica, a gente não está falando das necessidades individuais. Isso é muito, muito louco, assim. Porque eu sou psicóloga, né, e a gente escuta segurança psicológica, a gente já associa isso a coisas de psicólogo e à saúde mental. E a gente não está falando disso aqui. Todo ser humano, sim, tem duas necessidades básicas principais, que é sobreviver e ser amado. Ponto. Só que vocês imaginem a quantidade de reunião que vocês fazem no dia a dia. A quantidade de gente que vocês estão se relacionando no dia a dia. Você continua sendo a mesma pessoa, mas você se comporta de uma maneira diferente a depender do grupo que você está. As suas necessidades, elas continuam sendo as mesmas. Os seus recursos internos de autoconfiança, de papel, continuam sendo os mesmos. Você sendo corajoso, corajosa, falante, espontâneo, não continua sendo igual. Só que dependendo do grupo que você está, isso muda. O que faz isso acontecer? O ambiente. Então, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando que o ambiente precisa reagir de uma maneira em que as pessoas se sintam possibilitadas, convidadas a contribuir. Às vezes o ambiente age que nem um tigre. A gente tem chefes que voam na gente. A gente tem parceiros que fazem piadinhas, né? Que são as microviolências, né? Que são as microagressões, que são os assédios, e todo mundo dá risada. Às vezes é isso. E a nossa cabeça funciona de uma maneira que a gente coloca a culpa no outro. Só que às vezes a gente é o tigre. Tá? A gente dá risadinha, a gente vira o olho. A gente é o ambiente que inibe as pessoas de serem melhor, né? Então, quando a gente fala de segurança psicológica, a gente está falando de um grupo que faz um pacto de que aqui isso não vale. E para o grupo fazer esse pacto de que aqui isso não vale, eles precisam acreditar que isso é verdade. Essa é a crença. Eles vão compartilhar dessa verdade. E aí, uma das formas de fazer isso acontecer é garantir que todo mundo tenha o mesmo tempo de fala, a mesma oportunidade de fala. Então, eu não vou fechar nenhuma reunião ouvindo só 3 pessoas. Se eu tenho um time de 8 pessoas, eu sou a líder, 9 pessoas precisam falar. Senão não precisa ser uma reunião. Como é que eu vou fazer isso acontecer como líder? Não sei. Eu posso perguntar para as 8 pessoas e falar como é que a gente garante que, ao final da reunião, todo mundo dê a opinião, que todo mundo contribua. E o grupo tem a resposta, porque todo mundo tem a necessidade de contribuir, de aprender e de ser ouvido. Né? Eu tenho Fala, muito, Lari, desculpa. eu tenho muito de uma filosofia que é trate a pessoa como, tem muitos que dizem, né, trate a pessoa como eu gostaria de ser tratada. Eu já penso um pouco diferente, é tratar a pessoa como ela gostaria de ser tratada. E quando eu trago esse grupo de 8 pessoas no seu exercício, cada um quer ser tratado de um jeito diferente. Então, equalizar esse tempo, será que cada um gosta de participar? Não é equalizar tempo, é equalizar a oportunidade de todo mundo falar. Ai, que bacana, a gente tem muito a aprender ainda. Então eu tenho pessoas que são mais espontâneas, ou mais extrovertidas, eu preciso em algum momento falar, Lari, obrigada pela sua contribuição, gostaria de ouvir outras pessoas que ainda não falaram. Lari, olha, a gente tem mais 30 minutos, legal, como é que agora a gente distribui os outros 30 pelas 6 pessoas que estão aqui? Já falei para a Lari, você mais não. Sem expor e com muito respeito e convidando as outras pessoas para conversar. Então, respeito é a base de tudo, né? Né, Lari? Acho que respeito é a base de tudo.
Exatamente. E quando a gente entra, né, dentro das empresas, quando a gente está nas reuniões, quando a gente tem um papel de líder ali, eu acho que o que fica de muito importante do que você falou é o agente, né? Como que a gente vai fazer isso? E não colocar o líder como sozinho, como responsável ali, para levar tudo aquilo, né? Então, assim, por exemplo, realmente na minha palestra, quando eu trago a questão das microagressões, eu não estou falando mais do líder assediando. Eu estou falando do colega de trabalho, como a Paty falou, que fica fazendo piadinha, apelidinho, tem intolerância religiosa, que tem uma questão com etarismo, que quando uma pessoa vai dar a opinião na reunião, levanta o olho, dá aquelas bufadas, ih, lá vem, ei, sempre tem que dar uma ideia, né? Ei, não pode ficar quieto. Parece que é só uma brincadeirinha, né? Mas não é. Aí fica repetindo tudo isso, a gente entra no assédio mesmo, então. Mas Do agora lado, sim. diga. Não, você quer completar disso só para a gente seguir Do para as lado de próximas? dentro, se a gente faz um pacto de como a gente precisa funcionar para todo mundo funcionar bem junto, a gente também está fazendo um pacto do que vale e do que não vale. E aí eu passo a ser responsável, tanto quanto a outra pessoa, em fazer aquilo funcionar bem. Quando a gente fala de segurança psicológica, esse pacto existe, eu não posso ir lá no café falar mal da reunião, se eu estava na reunião e não fiz dela ser uma melhor reunião. Eu não posso ser membro de um time e ficar esperando que só o líder resolva o time. Eu sou membro do time, eu sou tão responsável por fazer isso acontecer. Então, se vem uma piadinha dessa, eu não posso rir. Eu sou parte do time, eu não posso rir. Ah, mas o meu chefe é minha chefe. Não pode rir. Pode rir. Ou tem que falar, olha, a gente combinou que isso não funciona mais. Exato. Porque quando a gente vai falando, é que eu trago a questão do assédio e a parte vai trazendo da segurança psicológica, né? Mas quando a gente vai pontuando os assédios, por exemplo, nas empresas, todo mundo tem o desejo de apontar para o outro. Ah, eu já vi tal pessoa fazendo isso. Ah, nossa, o outro é chefe, mas o outro é um colega de trabalho e faz isso. E aí, quando a gente termina, eu falo, gente, mas qual que é a nossa responsabilização no todo? A gente também quer um ambiente seguro, a gente quer viver, conviver num ambiente saudável para todo mundo. Então, a gente precisa olhar para nós e pensar, será que tem algum ponto, alguma coisa, alguma frase que eu falei, alguma risadinha que eu dei, ou alguma coisa que não estava dentro desse nosso pacto, que estava fora? A gente precisa se perceber também. Nossa, Então, total. isso é muito importante também, né? Total. Tem uma pesquisa que diz o seguinte, que 98% das pessoas, quando a gente pergunta para elas se vocês são bons membros de time, você é um bom membro de time? Você trabalha em time? Você é um bom membro de... 98% das pessoas dizem que sim. E essa mesma pesquisa conta que menos de 10% acha que está em times de alta performance, times de sucesso. Vocês percebem que a conta não fecha? A gente está sempre colocando... Como é que pode 98% achar que é um bom membro de time e apenas 10% nessa mesma pesquisa dizer que faz parte de times bons? A conta simplesmente não fecha, né? Então, esse olhar para a gente, né, Lari? Porque isso, o ambiente às vezes é tigre, mas às vezes a gente é o tigre do ambiente. Exatamente, exatamente. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter também, né? Bom, então vamos seguir aqui para mais uma pergunta aqui para a Paty. De que forma a segurança psicológica ajuda na prevenção do adoecimento mental e na redução dos riscos psicossociais? Bom, não tem três etapas, né? Três passos. É tudo mais complexo. Mas olha só, se a gente. Primeiro, a segurança psicológica, então, não é saúde mental, né? Mas saúde mental é resultado de ambientes que são ou não são psicologicamente seguros. Acho que isso é importante para a gente não misturar os temas. Se eu estou num ambiente em que todo mundo faz de conta que se dá bem,
né? É mais a gente tem um clima de família, um clima de amigo, e a gente preza mais isso, né? Mais a harmonia, mais tá todo mundo confortável e bem para tomar decisão, para uma reunião precisa estar todo mundo, a fulana não estava, então a gente faz de novo, e faz outra, para ninguém ficar desconfortável. Se eu estou num ambiente assim, possivelmente eu estou em sofrimento. Eu só não estou falando, porque eu não posso falar, porque senão as pessoas não vão entender. Porque a gente está fazendo de conta que a gente se dá bem. Então, a gente está pisando em ovos o tempo inteiro. Que tipo de sofrimento? Cada um tem um sofrimento, mas isso vai impactar no meu estado de humor, irritabilidade, eu querer falar as coisas e não poder falar, porque se eu falar vai magoar, porque a gente não fez esse pacto, já é um sofrimento, mas engana muito a pesquisa de clima, vai estar ótimo, porque a gente se dá super bem, né? Se eu estou num ambiente em que a gente não dá bola um para o outro, a gente prefere até nem se encontrar, a gente não tem metas desafiadoras, a gente já aprendeu, já quer passar para a próxima, não tem desafios, não está gostoso, e a gente não tem interesse em se encontrar, eu também estou em sofrimento. Porque me falta senso de pertencimento, me falta as pessoas falarem, puxa, que legal, me falta reconhecimento, eu também não reconheço, então também é um sofrimento. Se eu estou num ambiente em que todo mundo entrega muito, né? Tem produtividade pra caramba, mas as metas são desafiadoras, a gente sabe o que a gente tem que fazer, a gente entrega direto, a gente é muito bom, os resultados são ótimos, mas a gente faz tudo sozinho, leva para casa trabalho, passa a noite trabalhando, não vai no médico porque não dá tempo, não almoça com a família que não dá tempo, tem insônia, tem distúrbio alimentar, bebe mais, toma café para caramba, também estou em sofrimento. E a pesquisa de clima vai falar que está ótimo porque os resultados são maravilhosos, né? Então, aonde que a gente não está em sofrimento? Quais são os sofrimentos, Lara? Eu não sei quais são, porque pode sair burnout, pode sair ansiedade, pode sair depressão, pode sair distúrbio de sono, como eu falei, distúrbio alimentar, pode sair irritabilidade, as relações são impactadas, a vontade de contribuir, dificuldade de aprender, tem medo, medo paralisa, né, a gente de ter boas ideias, de armazenar informação, de concatenar informação, tomar decisão, então tudo isso gera sofrimento. Qual que é o melhor ambiente? A gente falar do sofrimento. Não está legal isso aqui. Essa data não funciona. Isso vai dar ruim, as pessoas vão ficar a noite inteira trabalhando. Vamos rever essa situação, vamos chamar alguém aqui para ver se tem alguma ideia diferente, vamos pensar, vamos fazer de uma outra. A gente falar do desconforto, né? Então, o que acho que ameniza é uma das habilidades mais importantes que a gente tem, assim, agora que trabalhar, que é essa questão da gente não é cuidar um do outro, assim, o cuidado pelo cuidado, é da gente se perceber como unidade. Porque quando a gente se percebe como uma unidade, o sofrimento, o desconforto do Leonardo Duarte passa a ser o meu. Não adianta. Eu estou vendo que tem uma decisão ali que pegou ele. A gente precisa falar daquilo como uma unidade, sabe? Então, acho que essa percepção coletiva, né, de que a gente é uma unidade, a gente depende um do outro aqui, para todo mundo se dar bem. Faz sentido? Muito bom, faz muito sentido. Uma aula, né, gente? Uma aula, muito bom mesmo. A gente ter essa percepção do todo, né? Pegar essa questão da unidade mesmo, para colocar o indivíduo dentro da unidade, porque senão fica tudo muito bagunçado mesmo. Realmente. Muito bom. Nossa, a Tieme pega no pé da Luciana. Ai, você vê as duas? Eu tô junto, eu sou do time. Não, isso não pode acontecer. Ou, vamos falar sobre isso que está acontecendo? Isso é difícil. Mas a gente não falar sobre isso, todo mundo sofre, sabe? Que é esse ciclo todo, né? De você ter liberdade para falar,
num ambiente que todos já tenham essa questão da segurança psicológica na prática, para que tudo isso aconteça, né? Porque senão não dá certo. Uma coisa vai esbarrando na outra. Exatamente. Legal. Bom, e aí, como que você vê aí os próximos passos para a segurança psicológica faça parte de uma cultura natural, né, nas empresas no Brasil? Como que você tem enxergado isso? Olha, é com muita esperança e com muita fé. A última pesquisa da Gallup de 2025, que saiu agora, State of Workplace 2025, ela trouxe um elemento tão interessante como o primeiro lugar, o que os funcionários estão buscando nos seus líderes, sempre nos últimos anos, foi confiança. O resultado desse ano foi esperança. Isso significa que a gente está desesperançoso. Desesperançoso é a gente perder a esperança. Gente, isso é muito alarmante. É muito. A gente esperar dos nossos líderes que eles tenham esperança, significa que a gente está sem esperança, a gente precisa de alguém que fale, vai dar certo. Vamos lá, só que esse líder também está dizendo que ele também precisa de esperança. Vocês entenderam? Né? Então, assim, com muita fé e com muita esperança, né? Esse é um tema. Trabalhar com segurança psicológica dentro das organizações é desafiador, não é fácil, porque a gente mexe com crenças pessoais, né? A gente mexe com estilos pessoais, a gente mexe com o funcionamento de times, com a regulação do times, com os acordos de times, né? E da minha experiência nesses últimos 5 anos, trabalhando com times de liderança, executivos, muitas vezes, eu já vi de tudo, eu já vi times que desistem deles mesmos, por exemplo. O esforço de fazer, a gente vê que todo mundo quer, mas não sabe por onde começar, né? Assim, do jeito que tá, não tá bom, mas a gente não sabe. O esforço de fazer acontecer uma conversa diferente, uma agenda diferente, se desafiar enquanto modelo de gestão, de crenças e tudo mais, é muito enorme. Então, o time precisa ter muito claro, o grupo precisa ter muito claro, a empresa ter muito claro o que precisa alcançar, o que quer alcançar, e a gente se conectar com aquilo. Senão, as pessoas vão desistir disso. E vão continuar dizendo, está muito difícil. Não estava, sabe? E eu não sei vocês, mas assim, o que eu tenho visto cada vez mais é das pessoas com muita indisponibilidade de se relacionar verdadeiramente, assim, as pessoas mais intolerantes, com mais preguiça, né, de olhar, de ouvir o outro, de aprender com o outro, com verdades muito cristalizadas, muito, né, muito enraizadas. Isso tudo vai dificultar. Se a gente quiser mudar o mundo, a gente precisa falar de temas que são muito maiores. A gente precisa falar do que a nossa decisão aqui está impactando o planeta, as novas gerações. Os nossos valores precisam ser atemporais. A gente precisa pensar na sustentabilidade, assim, né, em tudo que vai muito além da nossa organização. Para isso, a gente precisa desafiar agendas. Uhum. Acho que os grandes executivos, né, que estão liderando grandes negócios, precisam desafiar agendas. E eu acho que é uma grande responsabilidade das empresas fazer isso acontecer, desafiar os temas, as pautas, a forma como sempre foi feito, e a formação dos novos líderes, né, para que também essa nova turma, essa nova liderança que está chegando, perceba que as novas habilidades são completamente outras. A gente precisa falar de curiosidade, de ser aprendiz, de estar vulnerável, de aprender, de fazer boas perguntas. Como está a qualidade das nossas perguntas? O que a gente faz com as respostas? Como que a gente reage? Né? A gente não precisa mais de líderes que sabem a resposta. A gente está na era das perguntas. E como vem essa questão das gerações, né, que a gente vive hoje ainda no mercado de trabalho,
executivos e líderes ainda de uma geração mais anterior, e aí vem os novos, as novas gerações, e dá conflitos, né? Eu tenho até clientes que me pedem espetáculos e vídeos sobre o conflito que essas gerações têm, e tudo baseado na comunicação, né? Baseado de um líder que fala assim, ó, eu sei, eu sou mais velho, eu sei das coisas, tem que ser desse jeito e pronto, acabou. Ou então, o da geração muito mais nova que fala, ih, lá vem esse daí falar coisa, e eu não quero saber, porque é tudo muito diferente. Então, dá um conflito, e eles vão repelindo, né? Enquanto, na verdade, deveria ser um encontro das Devia ser gerações, e encontro não e falar, conflito das gente, gerações, né? olha o que que eu tenho aqui, olha o que que eu tenho aqui, vamos unir esse conhecimento? Mas que é essa questão da gente saber fazer as perguntas e saber o que fazer com as respostas, né? Hoje a gente está num momento que está todo mundo muito assim, a gente tem essa era, né, super era da formação o tempo todo, a cada segundo é uma informação nova, né? A gente vive momentos históricos todos os dias. Estava até vendo outro dia um humorista falando, gente, o que vai ser das próximas gerações fazendo aula de história? Porque momentos históricos, a gente abre o olho hoje, você abre uma mídia para receber uma notícia, são momentos históricos, então tem muita coisa para a gente avaliar, e muita esperança mesmo, para a gente ver no nosso futuro das pessoas, né, que venham as gerações mais seguras e mais tranquilas em relação a tudo isso, todo esse momento. E acho que a liderança, a gente tem um encontro de gerações, dentro de empresas a gente tem, sei lá, 5 gerações trabalhando juntas, no mínimo 4, né? E são pessoas que bebem de fontes muito diferentes. A gente precisa conversar também. Acho que um exercício muito gostoso de fazer, uma prática de conversa, é pedir para as pessoas que estão ali escreverem, elencarem, né, de quais são as pessoas que inspiram, né, para a gente identificar de quais fontes as pessoas que estão aqui estão bebendo. E aí a gente vai entendendo que tem líder que não quer mudar, e tem líder que não sabe fazer diferente, né? Então a gente só precisa dar uma chamadinha, né? Vem para cá, e assim como o jovem, né, que já vem com outros valores, também aprender com essas outras fontes, né? E é por isso que a diversidade dentro das empresas é tão importante, para a gente olhar para o outro que foi criado num outro ambiente, tem uma cultura diferente, familiar diferente, enfim, vários contextos, e traz para dentro da empresa, dentro daquela equipe, daquele time, né, essa diversidade, que a gente entende também que na diversidade que a gente consegue aprender mais, ser mais criativo, né, quando tudo isso se encaixa, quando tudo isso dá certo, né? É porque é o que você falou, o conhecimento está ali já, né? O que vai fazer aquele conhecimento virar algo que é interessante para o mundo são as ideias que a gente gera a partir daquilo, né? São as perspectivas que a gente traz e o que a gente aprende discutindo aquilo, né? Exato, e se você fizer todo dia o mesmo caminho para casa, do trabalho para casa, você vai ter aquela perspectiva. Se você tiver uma diversidade de caminho, você vai, nossa, olha só, quantas possibilidades que tem tão perto de mim e eu nem tinha visto. Né? Então é um exemplo que eu dou nos workshops que a gente faz aí de comunicação e diversidade. Perfeito, perfeito. Paty, olha, 4h44 já, Uau, falamos passou rápido. bastante, e eu queria falar um pouquinho aqui do Summit, que está se aproximando, você fazer um convite aí para o pessoal. Ó, o Kevin já mandou até o link no Oba, chat, quem quiser. Então, a Paty vai falar um pouquinho para depois a gente abrir, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, algum comentário. tá. Obrigada pela oportunidade. O Summit Internacional de Segurança Psicológica, ele tá vindo para a terceira edição, e como eu falei lá no início, né, a segurança psicológica ela não é saúde mental, né, ela fala de performance, de aprendizado, de inovação, de relação, né, das relações de trabalho. Então são 2 dias, né, de conteúdo que vão
perpassar aí todos esses temas, né? Como é que a gente aprende em era de inteligência artificial, mas também como é que a gente se relaciona, vamos falar de NR1, qual é o custo do silêncio para uma organização, né? Ao mesmo tempo falar do futuro e trazer cases. Acho que o que eu queria deixar aqui de convite para vocês é de buscarem nas fontes, sabe, do que é segurança psicológica. A segurança psicológica, ela é um modelo de funcionamento de times que foi definido por uma engenheira, né, que é pesquisadora da Universidade de Harvard, doutora Amy Edmondson, não sei se vocês já ouviram falar. Há 25 anos atrás, ela estudou durante 10 anos times hospitalares trabalhando juntos. E ela encontrou padrões de comportamento em times que funcionam bem a partir dessa pesquisa, né, que levou 10 anos dela. E aí ela, então, define esses comportamentos, que são 7 comportamentos. Quando o time pratica esses 7 comportamentos, ele encontra um estado de segurança psicológica que leva times a aprenderem melhor, a performarem melhor. O Google, 10 anos depois, foi lá, encontrou a pesquisa dela, olhou dentro da própria empresa, falou, deixa eu estudar esses times aqui. E estudou 3 anos, 200 times internamente. Então, ele valida a pesquisa acadêmica no mundo corporativo. E isso ganha as mídias 2 anos antes da pandemia. E chega no Brasil na pandemia, onde está todo mundo sofrendo. Então, naturalmente, a gente começa a confundir segurança psicológica com saúde mental. Mas a segurança psicológica é um modelo de funcionamento de times para aprenderem melhor juntos e alta performance sustentável. Então, o nosso summit, ele vai falar de tudo isso. Ele vai falar de inovação, ele vai falar de saúde mental, ele vai falar de, enfim, liderança, vai falar de times, vai falar de IA, vai falar de inteligência humana, inteligência artificial, vai falar de governança, a gente precisa falar de como as organizações estão se estruturando para isso, vai falar de aprendizado com os erros. Então, esse ano a gente vai ter cases ali que deram errados para a gente aprender. A gente está tão acostumado, né, a aprender com cases de sucesso, e a gente esquece que para ele ser sucesso teve muito perrengue no meio, né? Então, a gente leva cases que deram errado, e empresas que estão já trabalhando com esse modelo vão apresentar seus cases ali, em que a gente mede o nível de segurança psicológica antes e depois de um trabalho feito com esse modelo. Como a segurança psicológica, obrigada, Lu, é imperdível, né, emocionante, né? Como ela convida as pessoas ao aprendizado, e a gente já não aprende mais sentadinho em sala de aula, né? A gente tem tantas outras inteligências dentro da gente, a gente explora as inteligências de aprendizado nesse summit. E uma das inteligências que a gente vai levar esse ano é com a TOC, né, que é trabalhar o tema pela dramatização. Então, a TOC vai lá e vai fazer um teatro para a gente, né? Então, a gente tem uma plateia super interativa, tem dinâmicas, tem provocações, tem palestras também, tem painéis também e tem experiências, né? Então, se a gente ficar só sentado aprendendo, ouvindo, a gente vai reter muito pouco, a gente precisa experimentar, precisa vibrar no corpo. E a TOC vai levar aí, de uma maneira bastante inédita, a teatralização, assim fala? Isso. Desses temas tão sensíveis que acontecem dentro da organização. Então, espero vocês lá. É imperdível. É uma jornada de 2 dias. É imperdível mesmo. Eu estarei lá com a palestra teatralizada, né? Como a Paty falou, trazendo os aspectos aí do assédio, né? Um pouquinho do que a gente falou aqui. E aproveitando também, né, nesse momento já de despedida, nós estamos com a campanha da palestra de assédio moral e sexual, que ela acaba sendo muito solicitada no final do ano, porque aí entra muitas questões aí de festas, de confraternização, de muitas coisas que os colaboradores acabam ficando um pouco confusos em relação, né, às regras e os valores da companhia. Então, nós estamos com uma campanha, quem solicitar aí também uma proposta da palestra de assédio para ainda esse ano, a gente está com uma condição de 15% de desconto.
Então, quem quiser, clica lá que a gente envia a proposta para vocês. Gente, alguém gostaria de falar alguma coisa, de fazer alguma consideração aqui final? Perguntas, curiosidades, insights, desconfortos. Acho que o silêncio disse, né? Eu queria só deixar, então, para quem estava aqui, a indicação desse livro, que é o da doutora Amy, o primeiro livro dela sobre segurança psicológica, que chama Organização Sem Medo, para vocês conhecerem o trabalho dessa engenheira, que hoje já fala em congressos, né, de ODS, em Davos e tudo mais, né? É isso, acho que são temas Legal. importantes. Obrigada, viu, Lari? Imagina, a Michelle tinha levantado a mão, mas... Foi equivocado. Agradecer, porque foi tá bom. esclarecedor, me trouxe uma visão que eu não tinha. Vou estudar mais acerca da NR, comecei agora para poder dar apoio na finalização da implementação aqui. Então, é um novo olhar aí, que eu não tinha essa percepção dessa diferença entre segurança e Saúde assédio mental, e certo. saúde mental. Então, para mim, era tudo numa coisa e eu vou... Muito obrigada, viu? Obrigada mesmo, gratidão. Obrigada. Legal, muito bom. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. A gente fica à disposição nas redes sociais, a gente fica à disposição nos e-mails aí também, quem quiser, de repente, conversar, trocar uma ideia. Estaremos juntos no Summit nos dias 13 e 14 de outubro, então é um bom momento para a gente bater um papo também. Parece que alguém levantou a mão? João, J, levantou a mão? Não. Não? Então, tá bom. Vai ser em São Paulo, 13 e 14 de outubro. A gente espera vocês lá. Lari, vai ser incrível. Estou muito feliz que a Toque vai estar lá esse ano. Vai ser uma honra receber vocês com tanta experiência, mais de 30 anos de bagagem aí, trabalhando e apoiando as organizações nesses temas. É isso aí. E que possamos, né, todos juntos sair daqui comprometidos a realmente construir os ambientes que sejam saudáveis e que sejam seguros para todos. A gente começando olhando para nós e depois levando para o todo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, pessoal. Boa semana. Até o Summit. Até o Summit. Tem uma turminha que acho que não tá aí, né? Acho que não. Deixa eu tirar eles, talvez. Ó, notes e notes, né? Tem 3 note taker aí, que é a IA Keia. e a Raga, que não sei se tá aí. Tem o Raga tá aí? O Raga, ele é um ator que trabalha na Toque com a gente. Ah, que legal. E eu não sei se o Kevin E ou você consegue tirar. Consegue E tirar? agora, eu acho que não. Se Aqui você parece clicar só no 3 pontinhos. fixar, pedir para parear seus blocos e não assistir. Eu não consigo remover porque o Kevin que é o organizador. Bom. Lari, você vê, virou um workshop. De repente. Mas não sei se está dentro do que você esperava que tivesse, se eu falei muito, se eu falei pouco, se Não, foi na medida. imagina, eu acho que foi, porque a ideia, assim, eu até coloquei umas perguntas, mas eu não queria ficar fazendo uma entrevista com você. A ideia era assim, a pergunta ela vai levantando o tema para que a gente pudesse bater papo mesmo, e ser essa coisa mais fluida, você viu que a Michelle comentou, e a gente vai trazendo, então eu vou conectando com os temas que você foi falando, acho que foi muito legal. Ai, Muito vai ser bacana. demais vocês lá, tô super, super animada. E olha Muito que bom. legal, né? Tinha 32 pessoas no começo. E 30 pessoas ficaram até o final.
Pelo menos assim, uma eu vi que saiu quase no final, então eu acho que o pessoal estava bem Engajado. engajado mesmo. Fiquei muito feliz, muito bom. Também. Um beijo, viu? Um super Obrigada. beijo. Eu vou pedir para o Kevin mandar o vídeo que ele gravou a tela aqui. Tá bom, tranquilo. Obrigada, Kevin. Acho que ele não tá aí, mas esse manda um abraço para ele. Mando sim. Tchau, Lari. Tchau.